Bom, boa tarde, eu sou a acadêmica Linda Maria Moura, do IFTO Campus Colinas, curso de Engenharia Agronômica. Vou falar hoje um pouco sobre o caruru, da disciplina de Biologia e Manejo de Plantas Daninhas, do professor Dr. Esdras Henrique. Uma breve introdução sobre o caruru. O caruru é uma planta daninha altamente competitiva, que representa sérios riscos à lavoura de soja, milho e também do algodão. A rápida capacidade de crescimento do caruru confere a ele uma disputa por recursos essenciais, como água, luz, nutrientes, comprometendo significativamente a produtividade. Ou seja, o caruru é uma planta que ele cresce muito rápido. Ou seja, coisa de duas semanas e meia que você não foi lá conferir, você não estava lá vistoriando a lavoura, o caruru ele pode crescer 4 centímetros ao dia. Então ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, a toda aninha está aqui. O caruru já está aqui sombreando ela. Ou seja, ele vai estar atrapalhando em tudo. Além do mais também, porque ele cresce tanto na parte aérea quanto na parte radicular. O caruru ele apresenta um sistema radicular pivotante, ou seja, ele consegue ir nas partes mais inferiores do solo e está buscando nutrientes lá. Enquanto a raiz da daninha ainda está aqui, o caruru está aqui buscando os nutrientes lá. Ou seja, está afetando a capacidade da tua cultura de estar buscando esses nutrientes. Por quê? Porque o caruru já está pegando tudo para ele antes. Além disso, ele vai estar se destacando pela elevada taxa de reprodução. Ele tem grande capacidade de inflorescência, e cada uma dessas flores que ele vai produzir vai estar gerando uma semente, um embrião, para estar gerando novos carurus, formando assim um forte banco de sementes. Além disso, algumas espécies já apresentam a resistência a glifosato, ou seja, você não consegue mais simplesmente com uma dose de glifosato estar eliminando aquele banco de sementes. Você vai ter que estar fazendo um manejo todo integrado, todo estudado, o que torna um desafio lidar com o caruru hoje em dia. O nome popular, caruru, gênero botânico, amarantos. As culturas mais afetadas, como eu citei, soja, milho e algodão. Alguns estudos, segundo o Meladete, que ele executou esses estudos esse ano, pode reduzir até 91% do milho, 79% da soja e 77% do algodão. Além também de apresentar a mato-competição, ele vai atrapalhar aquela colheita mecanizada. Por quê? Porque você tem seu pasto lá pronto, dessecado, no ponto da colheita. Mas aí você vai lá e colhe aquele caruru que está em pleno estado vegetativo. O que você tem que fazer? Desce, desembucha a máquina, continua o plantio. Aí tem mais caruru em estado vegetativo, desce, desembucha a máquina, ou seja, vai estar atrasando o teu cronograma. Além também de que esse estudo revelou que o caruru pode servir de ponte para patógenos, ou seja, na entre-safra, quando aquele patógeno está lá buscando aquele hospedeiro para ele conseguir sobreviver até o plantio da soja, até o plantio do milho ou do algodão, lá está o caruru servindo para poder de hospedeiro, para estar deixando esse patógeno continuar se alimentando e sobrevivendo, esperando o novo ciclo de plantio. Algumas características de identificação do caruru, a gente tem as folhas que são alternadas, também lanceoladas ou ovais. Aqui na primeira foto de cima a gente tem um caruru com formato, as folhas com formato de lança, e aqui embaixo a gente já tem um caruru com formato um pouco mais oval, né? É possível identificar também através das nervuras que se estendem até o final do limbo, apresentam um verde muito intenso, a coloração. Quanto ao caule, o caule é ereto e bem ramificado. Em alguns casos, como por exemplo o caruru retroflexus, a gente tem uma daninha que pode alcançar um porte de até 2 metros de altura. Ou seja, em casos de disseminação, por exemplo, vento, o caruru ele já está num porte maior, o vento passa, leva, dissipa essa semente por toda a área, região e começa novamente a infestação. Quanto à coloração do caule, para identificação, pode ser tanto verde quanto avermelhada. A gente tem, quanto à inflorescência, essas espigas bem densas e alongadas, e flores pequenas e esverdeadas. As sementes a gente tem aqui, não sei se será possível notar, que são pequenos pontinhos pretos, brilhantes, que possuem alta capacidade de dispersão e de germinação. No Brasil, as espécies mais identificadas são o caruru palmeri, o amaranthus palmeri, o caruru gigante, que no caso é o retroflexus, o caruru rasteiro, o defloflexus, o roxo, que é o híbrido variedade paniculatus, branco, caruru de espinhos,
e o caruru de mancha, que é o Amaranthus viridis, que também tem uma alta ocorrência no Brasil. Especialmente, a gente vai falar sobre o palmeri, o híbridos e o retroflexus. Predominantemente, o palmeri é do centro-oeste e do sudeste. Tanto ele quanto o híbridos apresentam resistência ao glifosato. O palmeri tem um dano na lavoura muito alto, já o híbridos ele possui um dano alto. Quanto ao retroflexus, a gente pode ver a ocorrência dele em várias regiões pelo Brasil. A resistência ao glifosato dele ainda não foi confirmada e possui um impacto nas lavouras de intensidade moderada. Como a gente pode estar fazendo para poder manejar essa daninha? Uso de sementes certificadas, tanto para culturas quanto para forrageiras. No caso, você quer uma forrageira para a tua área, você tem que ter certeza de onde você está comprando essa semente, porque às vezes você quer economizar comprando uma semente mais barata, com um fulano que está começando agora, mas a semente dele não é certificada. Aí você compra um lote que já veio com as sementes do caruru, e o que você economizou com esse lote de semente, você vai gastar com herbicida e com manejo, para poder matar essa daninha, porque o manejo dela é um grande desafio, é muito difícil. É necessário fazer também a limpeza do maquinário após o trabalho em áreas infestadas. Pode parecer um capricho, pode parecer perda de tempo, mas você entra numa área que está lá infestada com essa daninha, você sai cheio de sementes, o que você faz? Você vai entrar numa área limpa que ainda não teve a ocorrência dessa daninha, você tem que parar, faz toda a limpeza desse maquinário, depois você troca e vai lá. É preciso ter atenção redobrada também em áreas que houve falha do controle. Não é só aplicar e matou. Não. Você precisa ter esse monitoramento. Porque se aplicou, você não matou aquela planta naquele estágio, ela vai crescer, ela vai sementear. Ou seja, o que você não controlou ali, você não quis perceber naquele momento, você não conseguiu perceber naquele momento, ela vai reproduzir, e pior, ela vai reproduzir já resistente àquele herbicida que você aplicou. É preciso ter controle total em áreas de carreadores, canais de irrigação, porque é uma semente muito leve, é muita semente que essa planta produz. Então, qualquer lixiviação, qualquer área de irrigação ela tiver por perto, essa correnteza, essa água, essa enxurrada vai espalhar por toda a área essas sementes. É importante também rotação de herbicidas de diferentes modos de ação, como o uso de herbicidas pós-emergentes, que deve ser feito em estágios iniciais da planta, com no máximo 2 a 4 perfis, e importante utilizar a dose recomendada. É importante manejar essa planta enquanto ela está jovem, enquanto está cedo, por quê? Porque se deixar para manejar ela já adulta, primeiro, a dose é maior, é mais cara, mais produto para você usar. Segundo, ela já vai ter sementeado. Então é importante você manejar essa daninha antes dela sementear, porque uma vez que ela dispersar essas sementes, você vai ter que fazer outro controle. Em vez de você ter feito um serviço, você vai ter que fazer 2. É importante a rotação de mecanismos de ação, evitar repetir o mesmo princípio ativo em todas as safras, usar herbicidas com diferentes grupos químicos para reduzir a seleção de resistência dessa daninha, porque se todo ano você usa o mesmo herbicida, glifosato, vai acontecer o que aconteceu. Aí agora você tem uma daninha que é resistente, algumas espécies, a esse herbicida. Nos pré-emergentes, aplicar antes da emergência da cultura e da daninha, e alguns exemplos eficazes são o metacloro, o fluomioxazin e o triflurarin. Aqui a gente tem alguns exemplos comerciais de herbicidas que se mostraram eficazes contra essa daninha. Aqui a gente tem a bula do triflurarin da Nortox, da empresa Nortox, e a gente pode observar aqui, ó, lá embaixo, que ela tem eficácia contra caruru rasteiro, o de mancha e também o roxo. A gente tem aqui na bula dela a recomendação de aplicação, que no caso aqui para nossa região do Tocantins, apresenta solos arenosos de classificação leve, principalmente aqui na nossa região. A trifluraína vai 1,2 litros por hectare, diluídos em 240 a 320 litros de calda. E é importante ressaltar que a cada 1 litro contém 445 gramas do ingrediente ativo. Em pós-emergentes, aplicar quando o caruru estiver em estágio inicial, como eu citei, até 4 folhas. Combinações recomendadas, que se mostraram também eficientes,
é o diclosulam, clorimuron, etil e mazetapib, em soja tolerante. É importante ressaltar que só se deve aplicar o imazetapib na soja que você sabe que ela é tolerante ao herbicida, porque senão você vai ter fito, você vai ter prejuízo de produtividade, você vai buscar matar o caruru, mas você vai acabar perdendo também a tua soja. E no caso, a atrazina e o mesotrione em milho. Misturas e sequências. Misturar o herbicida com diferentes modos de ação ou aplicar em sequência, pré mais o pós-plantio. E evitar escapes e amplia o aspecto de controle. Aqui a gente tem os 4 citados anteriormente, que o ingrediente ativo no grupo de ação, a gente vai ter o grupo K3, que é inibidor de síntese de ácidos graxos, inibidor da PPO, protoxoxidase. E no caso aqui do dioron, é importante ressaltar que ele não deve ser aplicado em soja. O dioron é mais recomendado para quando você for aplicar no algodão. Porque se aplicar o dioron em soja, você vai ter uma grande perda, viu? Então, a gente tem aqui também o trifluorain, que é o inibidor da divisão celular dos micóbulos, e ele pode ser aplicado em pré-emergentes em soja, milho e no algodão. Aqui estão as referências, caso vocês queiram dar uma olhada também. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem estar escrevendo aí nos comentários, que a gente vai estar buscando respostas para estar respondendo vocês. E desde já eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.